Olá pessoal, estamos retornando aqui com mais uma discussão de atividade, né? De atividade domiciliar. Dessa vez é a lista de exercícios número 4, né? Que a gente disponibilizou para vocês na segunda-feira. E como hoje é sexta-feira, é dia de disponibilizar para vocês a discussão dessa lista, certo? A gente está trazendo aí um assunto novo, né? Hidrocarbonetos. E aí eu vou fazer a discussãozinha desse resumo geral com vocês para depois a gente partir para as questões, tá legal? Então pronto, quem são os hidrocarbonetos, pessoal? Todas aquelas cadeias que a gente observar que possuem somente carbono e hidrogênio, a gente já classifica como hidrocarboneto. Tranquilo? Os hidrocarbonetos, eles são divididos em subgrupos de acordo com o tipo de cadeia. Bom, quais são esses subgrupos? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Tranquilo? Pronto. Esses são os subgrupos dos hidrocarbonetos. Como é que a gente identifica cada um desses subgrupos? Fazendo a análise da cadeia. O que é que caracteriza os hidrocarbonetos da classe dos alcanos, né? Que são esses aqui, ó. Se vocês observarem, todos os alcanos, ó, são de cadeia aberta e entre seus carbonos só possuem ligações simples, que é o que diz aqui na principal característica, né? Os alcenos, né? O segundo subgrupo também é de cadeia aberta e possui, gente, aqui, ó, se vocês observarem, ó, uma ligaçãozinha dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, aquele hidrocarboneto que é de cadeia aberta e tem somente uma dupla entre dois átomos de carbono é classificado como alceno, tá bom? Mesma característica, cadeia aberta e uma ligação tripla. Esse subgrupo é o subgrupo dos alcinos. Então vocês podem observar aqui no exemplo, ó, que ele tem uma tripla ligação entre dois carbonos. Lembrem-se que tem que ser sempre entre dois carbonos, tranquilo? Alcadienos. Tá aí, ó. Você tem aí a expressão di. Esse di a gente sabe que significa dois. E o en vem de ligação dupla. Então, se ele tiver, ó, como vocês podem observar nesse exemplo, duas ligações duplas entre carbonos, mais uma vez a gente bate na tecla aí do entre carbonos, a gente tem a classe dos alcadienos, tá certo? Agora nós vamos partir, pessoal, para os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são esses aqui, ó, ciclanos, ciclenos e aromáticos. O que é que caracteriza um ciclano? Só pela nomenclatura a gente já vê, ó, ciclo significa cadeia fechada, an significa ligações simples. Então aquele hidrocarboneto de cadeia fechada que só tem ligações simples pertence à classe dos ciclanos. Ciclenos, aí você já associa também, ó, ciclo, cadeia fechada, en vem de ligação dupla. Então nós temos aqui, ó, mais um hidrocarboneto de cadeia fechada, só que com uma dupla entre carbonos. Então é da classe dos ciclenos. E os hidrocarbonetos aromáticos, pessoal, são caracterizados pela presença do anel aromático, como vocês podem observar aí, tá certo? Que a gente já conhece bem, nesse caso aí de exemplo aí de anel aromático, nós temos aí o benzeno. Tudo bem? Beleza. Agora partindo para as nossas questões. Vamos lá. Olha só. A estrutura abaixo pertence a qual classe de hidrocarbonetos? Ou seja, qual subgrupo de hidrocarbonetos? Pessoal, se vocês observarem, ó, por que essa estrutura é um hidrocarboneto? Porque nela só existe carbono e hidrogênio. Não tem nenhum outro elemento diferente desses presente nessa estrutura. E se vocês observarem, ó, entre carbonos, ó, nós temos somente, ó, ligações simples, né? Ó. Veja, somente ligações simples entre os carbonos. Portanto, aquele hidrocarboneto de cadeia aberta, que só tem ligações simples entre os átomos de carbono, são classificados como alcanos. Beleza? Segunda questão. Hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação tripla entre carbonos, pertencem à classe dos alcinos. Baseado na regra de nomenclatura da IUPAC, qual o nome do alcino representado aí? Pessoal, pelas regras de nomenclatura, a gente vai seguir aquele raciocíniozinho do prefixo, intermediário e do sufixo. Se nós contarmos aqui quantos carbonos nós temos nessa cadeia, a gente vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, o nosso prefixozinho é o pente. A letra fica muito bonita não, né? Pente, certo? Prefixo pente. Observem o seguinte,
ele tem aqui, ó, uma tripla ligação. Então a gente tem que numerar essa cadeia, porque a tripla ligação poderia estar em outras posições. E a gente tem sempre que começar a numeração da extremidade mais próxima da ligação tripla. Então, se a ligação tripla está na extremidade esquerda aqui, então nós vamos fazer a numeração aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então a numeração é feita da esquerda para a direita. Então a ligação tripla está no carbono número 1. Então nós usamos aqui ó, o prefixo pente. Na nomenclatura nós colocamos aqui ó, 1 e o intermediário referente à ligação tripla, que é o in. Como a função química é um hidrocarboneto, a terminação é a letra O. Então nós temos aí pente, porque tem 5 carbonos, in, que é para indicar a posição da tripla ligação, né? E a terminação O, porque a função química é uma função hidrocarboneto. Então o nome dessa estrutura aí é pente-ino. Então o item correto seria o item D. Tranquilo? Continuando, nós temos aqui a gasolina, que é formada por uma mistura de hidrocarbonetos, tem o octano como um dos seus principais constituintes. A fórmula do octano é... Pessoal, ó, pela nomenclatura octano, a gente já vê aí o seguinte. Como ele tem esse intermediário an, a gente já sabe que se trata de um alcano, porque o an se refere a ligações simples. E o oct significa que ele tem 8 carbonos, certo? A fórmula geral dos alcanos é CCN H2N mais 2, certo? CnH2n mais 2. O que é que significa esse N? O número de carbonos. 2N mais 2 significa o número de hidrogênios. Então, se essa estrutura aqui ó, tem 8 carbonos, então eu faço 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Então, o número de carbonos aqui pelo nome, ó, oct, é 8. Como ele é um hidrocarboneto da classe dos alcanos, somente ligações simples. A gente detectou isso pela terminação, pelo intermediário an. E a terminação O, que é um hidrocarboneto, né? Então, como ele é um alcano, a fórmula molecular a gente determinou utilizando a sua fórmula geral, que é CnH2n mais 2. Portanto, a fórmula molecular dessa estrutura é referente ao item D de dado, C8H18. Beleza? Próxima questão nós temos. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Afirmação número 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Verdade. Então aqui o 1 já é verdadeiro. 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados por ligação tripla. Errado. Isso aí é alcino, né? 3. Cicloalcanos ou ciclanos são hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta. Errado. O nome ciclo já caracteriza como cadeia fechada, né? São corretas as afirmações. Bom, como nós vimos aí que o verdadeiro era apenas o 1, então o item correto seria o item A. Última questão nós temos, ó, o hidrocarboneto que apresenta a maior quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é... Pessoal, aqui pela nomenclatura a gente tem condições de montar a estrutura, certo? Então veja, o nome do primeiro hidrocarboneto aí é metano. Met é o prefixo para um carbono, né? Ó, deixa eu acionar aqui o nosso pincel. Pronto. Para um carbono. Met, um carbono. Se é um carbono, o número de hidrogênios tem que ser ó, igual a 4, né? Ó. Então ele seria o CH4. Então esse cara aí tem 4 hidrogênios. Vendo o outro, eteno. Et significa que nós temos aqui ó, 2 carbonos. O en significa que entre eles existe uma ligação dupla. Então nós vamos ter aqui ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, né? Portanto, esse cara aqui também tem 4 hidrogênios na sua estrutura. O propino, a gente tem aqui a presença de 3 carbonos. Por que 3 carbonos? Porque nós temos o prefixo prop. Prop significa ó,
3 carbonos. E o IN significa que nós temos uma ligação tripla entre 2 carbonos. A outra é uma simples. Se nós completarmos a tetravalência desses carbonos, aqui tem um hidrogênio e aqui terá mais 3 hidrogênios, né? Ó. Certo? Então ele também tem 4 hidrogênios. Já o etano, né? A gente tem aqui, ó, et, 2 carbonos. An significa que nós temos somente ligações simples. E aí, se a gente completar a tetravalência dos carbonos, ó, nós iremos ter 3 hidrogênios em cada carbono. Ó. 3 hidrogênios em cada carbono. Portanto, o etano tem 6 hidrogênios. O etino, a gente vai usar o mesmo raciocínio, ó, tripla entre os 2 carbonos. Por quê? Porque nós temos o intermediário IN. Completando a tetravalência, é um hidrogênio para cada lado. Ó. Portanto, o etino tem somente 2 hidrogênios. Então, a estrutura que possui o maior número de hidrogênios na sua molécula é o etano. Beleza? Corrigidas aí as questões. Gente, nós continuaremos discutindo esse assunto, tá certo? De hidrocarbonetos. Estamos apenas nos familiarizando. Espero que vocês tenham entendido. Estarei postando novas atividades sobre esse assunto, tá certo? Para a gente reforçar ainda mais o nosso conhecimento. Fiquem em casa. Bom final de semana. Um grande abraço e até segunda. Valeu?